E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo eu vou trazer um trecho que eu achei muito interessante de uma conversa que um grande investidor teve recentemente em um podcast. Eu estou falando de Otávio Magalhães da Guepardo Investimentos, um dos fundos que tem o melhor track record de fundos de investimento focado puramente em ações. E para quem não sabe, Otávio Magalhães veio da escola de investimentos e aprendeu a investir com Luiz Alves Paes de Barros. Juntamente com ele também temos Zeca Magalhães da Tarpon Investimento, onde todos esses três têm um estilo de investimento muito parecido, porque todos vêm da mesma escola de investimento. E a principal característica desses três é não se preocupar com movimentos macroeconômicos. A estratégia deles se baseia muito na concentração em poucos ativos, entender o máximo possível de cada um desses ativos. Em vez de ter muitas ações e pulverizar demais, eles escolhem a dedo as ações que vão investir e não se preocupar com situações macroeconômicas, não se preocupar com política e também não se preocupar com movimentos de curto prazo com relação a juros, aonde que os juros vão, se vai subir, se vai cair. Essas questões monetárias não preocupam esses investidores. E é justamente esse assunto que ele vai abordar nesse vídeo. Eu achei interessante porque ele quebra alguns padrões e foge desse senso comum da maioria das pessoas que acompanham investimentos de ficar o tempo todo se preocupando com esses assuntos, saber aonde que os juros vão ir, qual será o próximo presidente, enfim, questões macroeconômicas que todo mundo fica o tempo todo discutindo em fóruns, em sites, seja no Twitter, seja no Instagram, o pessoal do mercado sempre debate esses assuntos. Diferentes desse status quo que escolhe esse tipo de abordagem, esses três grandes investidores seguem uma linha de raciocínio totalmente diferente, focando unicamente na análise de cada uma das ações, escolhendo de maneira única e também não olhando nem sequer por setor, mas olhando por tipo de empresa, escolhendo as melhores empresas possíveis, independente do setor e tendo o máximo de conhecimento possível de maneira muito focada em cada ativo. Atitude que poucas pessoas têm. A maioria dos gestores, investidores que a gente vê dando entrevista por aí, falam como se tudo fosse uma coisa só. Então eles falam, é o momento de estar na bolsa, é o momento de estar fora da bolsa, mas nenhum fala de maneira individual, ativo por ativo, focando nas empresas de maneira individual, como se de fato fossem pequenos donos desse negócio. E não é à toa, esses três investidores são os que têm as melhores performances. Se a gente olhar o desempenho dos fundos deles, é um desempenho muito bom no longo prazo e muito superior, várias e várias vezes superiores a esses gestores que ficam por aí dando entrevistas e falando um monte de asneira. Tem muitas pessoas que ficam se preocupando demais com a opinião de gestores que nem sequer têm um track record bom. Eu vejo que muitas pessoas dão muito ouvidos, dão muitos acessos para gestores que, se a gente olhar a performance, eles perdem até para o CDI e estão falando de uma maneira rebuscada, querendo ensinar as pessoas a melhor forma de investir, falando de um jeito meio chique. Só que se a gente analisar, ir atrás do fundo desses gestores, ver a rentabilidade de cada um desses fundos, a gente vê que é uma rentabilidade pífia, principalmente se comparado com pessoas que de fato se entregam ao mundo dos investimentos e de fato entendem sobre ações e de fato colocam o seu dinheiro em risco. Existem vários gestores que não colocam seu patrimônio em risco e não é o caso de Zeca Magalhães, de Otávio Magalhães e nem de Luiz Alves. Todos respiram investimento em ações e todos entendem demais sobre esse assunto. E por coincidência eles têm um pensamento muito fora da caixa, muito diferente da maioria e daquele consenso. É justamente por isso que eles conseguem ganhar o mercado, porque eles têm um viés que vai contra a opinião comum do mercado. E nesse vídeo, Otávio Magalhães fala muito bem sobre esse assunto, falando que ele nem sequer acompanha todos esses assuntos, que todo mundo dá uma super credibilidade e que no fundo, de fato, se a gente olhar
e olhar para trás, a gente vê que esses assuntos não ajudaram em nada nos nossos resultados. E a maioria das coisas que de fato dão resultados nas nossas carteiras de investimento são boas escolhas em bons ativos, empresas que estão indo bem. Se a gente analisar o mercado de um tempo para cá, mesmo com a bolsa às vezes em uma situação complicada, a maioria das ações caindo, a gente vê que teve ativos que passaram pela crise como se ela nem estivesse acontecendo, decolando várias e várias vezes. É o caso da performance da Tarpon, por exemplo. Olhando a performance da Tarpon no longo prazo, por exemplo, a gente vê que ela ganha abismalmente do Ibovespa, com mais de 700% de valorização contra um Ibovespa de 70% de valorização e um período de 2018 até o ano atual de 2025. Agora olhando a performance da carteira de Luiz Alves Paz de Barros, ele tem 4.800% de valorização contra um Ibovespa de 900% de valorização se considerarmos de 2003 até o tempo atual, então de 2003 até agora. E olhando no caso da Guepardo não é diferente, a Guepardo tem 4.396% de valorização contra um Ibovespa de 483%, considerando de 2004 até o ano atual. Então a gente consegue perceber que todos esses fundos de investimento que têm alguma ligação com o estilo de investimento de Luiz Alves têm uma performance magnífica se comparada com outros indicadores. Mas enfim, pessoal, fiquem com o corte onde Otávio Magalhães fala sobre aquilo que é importante de fato ao analisar ações. É ter foco, tá caro, vende. Ah, mas estão falando que a bolsa vai subir, azar do que estão falando. Tá barato comprar, estão falando que a bolsa vai cair, ninguém mais quer bolsa, tá todo mundo desinvestido, azar do que estão falando, compra a bolsa. Tá barato, compra. Tá caro, vende. E não interessa o que as pessoas estão falando. Não interessa o que os multimercados estão fazendo, não interessa o que o hedge fund está fazendo, pessoa física, se está tendo resgate na indústria, aplicação na indústria, não interessa. Se gringo está alocando no Brasil, está saindo do Brasil, não olhe, não perca um segundo do meu tempo com essas coisas. Tá barato, compra, tá caro, vende. Tá barato, compra, tá caro, vende. Em 20 e tantos anos, você vai sempre fazendo isso aí com muita disciplina, muito foco. Dá certo, não tem erro. Agora, os movimentozinhos semanais de, pô, o gringo tá saindo, o gringo tá entrando, olha o fluxo, olha o câmbio, olha não sei o quê, vai sair notícia, reunião do Copom, eu sei lá da reunião do Copom, se vai subir, vai cair. Não perco um segundo do meu tempo com a reunião do Copom. Não, pro meu business serve zero isso. Zero, não muda nada a minha vida. A reunião do Copom não muda nada pra mim. Você nem lê a ata. Mas zero, nunca li a ata do Copom. Nunca li na minha vida. Não serve para nada isso. Isso serve para os outros fundos que operam renda fixa, multimercado, fundos de curto prazo, que estão operando semanal, trade, a ata, a vírgula, porque aqui, saiu ali, você viu o que ele disse na entrelinha, isso. Para mim, zero. Não funciona isso. Nem commodity. Pô, a commodity vai subir, vai cair. Então o aço está subindo, está caindo, minério de ferro, a celulose. Zero. Não muda a nossa valuation. No longo prazo não vai mudar em nada aquele dia a dia, aquele balanço. Você viu que o balanço do TRI surpreendeu o mercado e entregou mais do que o mercado projetava ou menos do que o mercado projetava. Muda nada. O que muda para mim é se 2025, 26, 27, 28 a empresa vai entregar, vai expandir margem, não vai ter sinergia, não vai. Se eu estou projetando corretamente o preço da celulose, do petróleo, para os próximos 10 anos, não para o TRI. Entendeu? O minério de ferro do TRI, se eu estou acertando ou errando, não muda nada. O que eu tenho que acertar é para 10 anos o minério de ferro, aí que é o difícil.